E aí, tudo jóia? Existe um mecanismo no nosso sistema de visão que é chamado de acomodação visual. Graças a esse mecanismo, nós conseguimos enxergar objetos que estão distantes da gente e objetos que estão mais próximos. Como é que isso acontece? Eu vou fazer uma breve explicação desse mecanismo, sem querer banalizar, porque o nosso sistema de visão ele é muito, mas muito complexo. Se tiver algum oftalmo aí assistindo, que me perdoe, é só um esqueminha aqui para a gente ter uma ideia de como funciona e também ter uma ideia da importância que uma equação física tem para a explicação de um fenômeno. Então, meu objetivo aqui é, além de fazer uma breve explicação, é mostrar essa importância. Nós temos nesta figura a representação de uma das partes deste sistema complexo que é chamado de cristalino. Tá vendo aqui, ó? Este desenho está representando o cristalino. O cristalino é uma lente delgada de bordas finas. Percebam que as extremidades são mais finas do que o meio, considerando que essa parte central também não é muito grossa, por isso uma lente delgada, de bordas finas, que está sendo vista em perfil. É uma lente biconvexa, porque as duas faces que estão para o lado de fora, para o meio externo, são faces convexas. Lente delgada de bordas finas, biconvexa. E nós podemos dizer que o comportamento, a capacidade que essa lente tem de convergir os raios que a atravessam pode ser dada pela equação dos fabricantes de lentes. 1 sobre f é igual ao n da lente pelo n do meio menos 1, tudo entre parênteses, multiplicado pelo inverso do primeiro raio mais o inverso do segundo raio. O que é esse f aqui? Este f é o foco da lente. Este n é o n da lente. Este é o n do meio, o n é o índice de refração. Isso aqui é um dos raios, o raio de uma das faces. Eu chamei o primeiro de R1 e o segundo de R2. O raio de curvatura da primeira face, por isso que eu prolonguei essa primeira e prolonguei a segunda para você enxergar com mais facilidade. Sacou aí? Então, 1 sobre f é chamado de convergência, vergência ou potência da lente. Essa potência não tem nada a ver com energia pelo tempo, e sim tem a ver com a capacidade que a lente tem, como eu disse, de convergir, ou no caso divergir, ou seja, de desviar os raios que a atravessam. Resumindo essa fórmula, a convergência depende do índice de refração da lente, do índice de refração do meio que a envolve e dos seus raios de curvatura. Então, do modo como ela está aqui, ela tem uma potência, ela tem uma convergência. Vamos supor que ela esteja assim para um objeto que esteja distante. E agora esse objeto vai se aproximar. Para que a imagem desse objeto possa ser vista com nitidez, é necessário que ela seja projetada em uma outra estrutura, lá na parte de trás do globo ocular, que é chamada de retina. Você deve conhecer, né? Um nome muito comum, mesmo que você não tenha estudado esse assunto. Para que essa imagem se forme na retina, o cristalino tem que desviar os raios que o atravessam de tal maneira que eles projetem essa imagem em cima da retina. Agora, à medida que a gente aproxima o objeto do olho, claro que a distância do objeto até essa lente vai ser menor. E você já deve ter ouvido alguma coisa a respeito da equação de Gauss, não é? Que é válida em algumas condições, mas aqui nós vamos usar, não nos preocupamos muito com eventuais diferenças, porque vai ser uma boa aproximação. Quando a gente mexe na posição do objeto, a gente mexe também na posição da imagem, ambas em relação à lente. Só que a posição da imagem em relação à lente não pode ser alterada, já que a retina está num lugar fixo em relação
a essa lente. Por isso, para fazer esse ajuste, a gente precisa mexer no foco. E para mexer no foco, nós temos algumas possibilidades. Ou mexemos nesse valor aqui, não é? Não vai ser o caso, a gente não vai mexer na constituição do cristalino. Ou alteramos esse valor, também não vamos mexer na constituição do meio que envolve o cristalino. A nossa opção agora é mexermos na forma do cristalino, nos raios de curvatura. E é justamente isso que acontece. Para que isto aconteça, há necessidade da atuação de músculos que ficam nesse nosso esqueminha aqui, nessas extremidades, que são os músculos ciliares. Quando a gente aproxima um objeto do olho, esses músculos ciliares atuam de modo a deixarem o cristalino mais gordinho. E você vai entender por quê. Então eles vão fazer o seguinte, a ação física vai ser essa. É como se eles estivessem empurrando este cristalino, sanfonando o cristalino, apertando o cristalino. Aí o cristalino vai dar essa sanfonada, vai ficar um pouquinho mais gordinho e olha só o que acontece. Eu até coloquei esses traços azuis aqui para você ter como referência. Percebe? Ó? Um pouquinho mais gordinha. Percebeu? Eu vou preencher assim mesmo. O cristalino é empurrado nas extremidades, os músculos ciliares empurram o cristalino, ele fica mais gordinho e engordando um pouquinho o cristalino, ele mexe, os músculos ciliares mexem nos raios de curvatura. Olha o que vai acontecer. Ó. Se eu continuar com esse tracejado, opa, aqui não está muito bom, deixa eu melhorar. Percebe? Ó? Agora você vai comparar este R1' com o R1. Não diminuiu? A mesma coisa acontece aqui, ó, deixando o cristalino mais gordinho, o R2 também vai ficar menor. Eu vou chamar de R2'. Deixando o cristalino um pouquinho mais gordinho, esse camarada aqui, ó, diminui. E este camarada aqui também diminui. Vamos recapitular para a gente continuar? Os músculos ciliares, com a aproximação do objeto, engordam, deixam o cristalino um pouquinho mais gordinho, mexendo na sua geometria, diminuindo seus raios de curvatura. Qual que é a consequência disso? Diminuindo este número, o resultado 1 sobre R1 vai ficar maior, não é? Então vamos pensar. 1 sobre 4, 0,25. 1 sobre 2. Diminuir, né? 4 para 2. O resultado, meio. Percebeu? A gente diminui o denominador e aumenta o resultado da fração. A consequência é que diminuindo o raio de curvatura, isso daqui, está observando? Fica maior. E isso daqui também fica maior. Uma parcela da soma, desculpe a redundância para os matemáticos, uma parcela aumentou, a outra parcela aumentou. O que vai acontecer com o resultado? Também vai aumentar. Nós podemos concluir que, com essa alteração, tudo isso daqui fica maior. E como tudo isso daqui fica maior e essa parte não é alterada, a potência da lente é diretamente proporcional a esse resultado. Aumentando todo este resultado, a potência da lente também vai ficar maior. O poder, no caso, por se tratar nessa situação, por ter um comportamento convergente, a convergência dessa lente aumenta. Então, quando a gente aproxima um objeto, o cristalino fica mais convergente e ele consegue projetar os raios de luz que saem desse objeto, continuam projetando esses raios de luz em cima da retina. E assim a gente continua enxergando com nitidez. É claro, se você já estudou esse assunto, você sabe que tem um intervalo, né? Que é o intervalo, a faixa de acomodação visual, mas o mecanismo é esse. Deu para você sacar? Bom, o que acontece com uma pessoa que tem a vista cansada, a presbiopia? Que é o meu caso. O camarada passa dos 40 anos
e no meu caso isso já faz algum tempinho. Pois é, o que, que acontece com quem está nessa situação, com a vista cansada, com presbiopia? Os músculos ciliares, que são os responsáveis por deixarem o cristalino mais gordinho e desencadearem todo esse evento, eles ficam, por assim dizer, cansados, né? Menos ágeis. Eles já não conseguem provocar a mesma, né, o mesmo efeito de sanfona no cristalino. Então os objetos vão sendo aproximados, chega um determinado momento que a capacidade já não é a mesma. Por isso quem tem vista cansada já não consegue enxergar próximo aos olhos como enxergava no passado, né? Eu já não consigo mais ler sem o óculos. Sacou então? Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado desse vídeo. Grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau. Valeu!